Olá pessoal, tudo bom? Recentemente no Threads eu coloquei uma enquete apresentando o seguinte cenário: tem um valor X para ser investido, considerando a taxa DI do momento de 10,4, o meu investimento paga 110% ao ano. Sendo assim, qual é a minha taxa mensal? A grande vencedora, a que teve o maior número de votos, foi a opção que tinha 0,95%. E não é porque ela foi a vencedora que ela é a resposta correta, tá? Nesse cenário aqui, a resposta é 0,91. Verificando as respostas das pessoas que escolheram a opção de 0,95%, me deixou um pouco preocupado, porque muitos perfis que responderam 0,95 são de pessoas educadoras financeiras, pessoas que cuidam do seu dinheiro e pessoas que te ensinam a investir. Então isso deu um pouquinho de alarme, né? Porque se até mesmo essas pessoas se confundem na diferença de taxa nominal e taxa efetiva ou taxa equivalente, né? Imagina você que é o investidor iniciante. Então, em complemento à enquete que eu coloquei lá, eu estou colocando esse vídeo para a gente explicar um pouco melhor. A conclusão, que era 0,95, porque simplesmente pegaram a taxa anual e dividiram por 12, tá? Quer dizer que matematicamente isso é errado? Você pegar um número e dividir por 12? Não, não é errado. Essa taxa, esse cálculo, a gente chama de taxa nominal, tá? Mas qual é a diferença quando a gente trata de fazer o cálculo desse jeito para o cálculo correto? A taxa nominal, ela não leva em conta a composição de juros. Ela é menos precisa, para falar a verdade. Ela é usada em contextos simples, onde a precisão de composição dos juros não é tão crítica. Ela não considera os efeitos de capitalização dentro do período de um ano, né? Diferentemente da taxa efetiva ou taxa equivalente, né? Porque ela ajusta esses efeitos dentro da composição, tá? Então, sim, você pode fazer esse valor dividido por 12, ok, isso é uma taxa nominal, mas o correto é você fazer esse cálculo em taxa equivalente. Aqui nessa postagem tem uma imagem da fórmula que será usada, mas nós iremos ver aqui na calculadora financeira o cálculo, né, de uma maneira um pouco mais alongada, ou seja, fazendo passo a passo, e depois eu vou ensinar um atalho de como você fazer todo esse cálculo de forma mais rápida. É muito simples de ser feito, como vocês vão poder conferir agora. Bom, essa é a questão que foi levada em consideração na nossa enquete. Irei investir um valor X em um CDB de 110%, levando em consideração o DI atual de 10,4. Qual será a minha taxa mensal? Entre as opções, nós tínhamos 0,95%, que foi a grande vencedora, a mais votada, e ela é uma taxa nominal. E nós tínhamos a taxa de 0,91%, que é a taxa efetiva ou equivalente, tá? Vamos reforçar aqui, mais uma vez, o porquê usar a taxa equivalente, tá? A taxa equivalente, ao invés da taxa nominal, ao transformar uma taxa anual em mensal, é crucial devido ao efeito dos juros compostos. Então vamos explicar mais uma vez a diferença da taxa nominal, que foi a 0,95, e a taxa equivalente, que é a 0,91 e é a correta. A taxa nominal é uma taxa anual que não leva em conta a capitalização dentro do período. Por exemplo, uma taxa nominal de 12% ao ano sugere 1% ao mês, sem considerar capitalização mensal. A taxa equivalente é a taxa que, aplicada periodicamente, resulta no mesmo montante que a taxa anual ao final do ano, considerando a capitalização em cada período. Então, para que a gente tenha um cálculo mais preciso para poder passar ao cliente, né, para ele contar
com o valor mais próximo do real que ele vai ter, sempre nós iremos usar a taxa equivalente e não a taxa nominal, tá? Passado essa questão da gente explicar um pouquinho mais sobre a diferença dessas duas e o porquê a gente sempre deve usar a taxa equivalente, referendo-se à questão de investimentos, vamos aqui ao nosso problema, tá? Como é que nós fazemos então para poder fazer o cálculo e chegar a 0,91? Antes de mais nada, nós iremos pegar a taxa anual, que é 11,44%, e iremos transformá-la em números decimais. Esse é o básico para a gente iniciar um cálculo. E como vocês podem ver embaixo, eu já coloquei que 11,44 dividido por 100, nós temos 0,1144. O segundo passo é nós usarmos a fórmula. Como vocês podem ver, a fórmula consiste em 1 mais a taxa anual. Então, nós temos 1 mais 0,1144. É o que está dentro dos parênteses. Após fazer este cálculo, nós iremos elevar a potência e depois nós iremos fazer menos 1, ou seja, estamos tirando o 1 inicial. E para finalizar, nós fazemos vezes 100 para poder voltar o número a ser porcentagem, de decimal para porcentagem. Primeiro eu vou mostrar a fórmula correta de se fazer, tá? Passo a passo, e depois um atalho para a gente chegar nesse número um pouco mais rápido. Pronto, vamos seguir a fórmula. E a fórmula diz o seguinte: 1 enter 0,1144 mais. Então já fizemos o cálculo que está entre o parêntese, 1 mais a taxa anual. Agora o segundo passo é elevar isso à potência. Como fazemos isso aqui na HP12C? Simples. Nós colocamos 1 enter porque nós já conhecemos a taxa anual. Agora vamos colocar 12 porque queremos saber a taxa mensal. Divide. Vejam que aqui na calculadora, abaixo de price, nós temos uma teclazinha que tem um Y e um X. Vamos apertar nela para elevar a potência e temos o seguinte valor. Seguindo a fórmula ainda, o próximo passo é fazer o menos 1, a gente tirar aquele 1 inicial. Então fazemos 1 menos e vejam que nós já chegamos ao final do resultado. Nós já temos o nosso 0,91. O que iremos fazer agora é apenas 100 vezes para poder chegar de fato ao 0,91%. Vamos diminuir aqui as casas e chegamos ao 0,91, certo? Então, vejam que na verdade é bem simples fazer da maneira mais longa, tá? A maneira mais correta, digamos assim, mas eu também vou mostrar um atalho, né? Como a gente fazer isso de forma mais rápida. Vou limpar aqui a calculadora e fazemos o seguinte: 11,44 é a nossa taxa, então nós vamos apertar aqui no I, tá? Isso é nossa taxa anual, então eu vou apertar em 1N. Em PV, a gente pode colocar qualquer valor, tá? Não tem importância. Então eu vou repetir o 1 e apertar em PV. Agora eu vou apertar em valor futuro, FV. Isso tudo, nós colocamos o período de 1 ano, tá? Agora nós iremos informar que queremos saber o período de 12 meses. Então eu aperto 12, N novamente, e por último eu aperto em taxa, no I. E ele já vai me voltar o valor de 0,91. Então, ou seja, aqui nós encurtamos o cálculo, mas o resultado é o mesmo, tá? Então chegamos aqui ao final desse vídeo, explicando bem a questão de taxa nominal, taxa equivalente. Então você aí que vai calcular rentabilidade para os seus clientes em investimentos, use sempre a taxa equivalente para ter um valor mais real para você passar para ele, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e quem está assistindo aqui através do Threads, né? Sigam aqui esse perfil, porque eu sempre estou postando algo assim referente a investimentos e dicas, tá? E quem está assistindo aqui no LinkedIn, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo e tenha ajudado as pessoas que querem aprender sobre esse tipo de conteúdo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.